Apocalipse, capítulo 1, somente o versículo 3, que diz assim: Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Esse versículo está se referindo, ao livro de Apocalipse, mas toda a Bíblia serve para nós que somos bem-aventurados, porque lemos e ouvimos e guardamos a palavra do Senhor. Amém? Nós vamos orar. Querido Deus, amado Pai, estamos alegres na Tua presença, meu Pai, pelo Seu cuidado em nossa vida, meu Deus, por Sua proteção, pelo dia de hoje, meu Deus, durante o trabalho, durante os afazeres do dia, meu Pai. Agradecemos, meu Deus, pelo alimento que o Senhor nos deu no dia de hoje, pela proteção, meu Deus, por permitir que viéssemos à Tua casa para aprender da Tua palavra, para louvar e agradecer o Teu santo e poderoso nome, meu Pai. Obrigado pela comunhão da Tua igreja, obrigado por esse local que nós temos para Te adorar, Senhor. Se conosco nesta noite, abençoe os irmãos que não vão poder estar conosco, se porventura houver alguém que está a caminho, meu Deus, esteja protegendo, cuidando de todo mal, Pai. Receba a nossa oração e nos ensine, meu Pai, segundo o teu querer, segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Irmã Jaqueline, pode louvar a Luiz? Agradecer a nossa paz do Senhor. Vamos louvar o hino 77. Né? Queres este mundo ser um vencedor? Queres governar nas lutas e na dor? Queres ser alegre ao pecador? Para o pecado, o teu Salvador. Para o pecado, o teu Salvador. E a Senhor não te glorificar. E a Senhor
Jesus. Glória a Deus. Vamos à palavra? Dizia, tempo atrás, o pastor Marco postou um vídeo, eu creio que foi o pastor Marco, um pregador, um pastor, ele é missionário também. Um vídeo bem antigo, eu já conhecia ele, aliás, assisti esse vídeo todo na ida, sobre o José, o pastor José Lirion, se não me engano, não é esse o nome dele? Urion, algo assim, não sei se o irmão lembra. Ele é pastor missionário, ele é brasileiro, só que ele mora muito tempo lá fora. É até interessante que tem algumas palavras em português que ele não consegue mais pronunciar por conta do tanto tempo lá fora. E ele falando nessas missões, nesses evangelismos que ele fazia lá fora, eu não lembro qual país, se é a Rússia, que ele chegou para distribuir Bíblias. Uma das mulheres pegou a Bíblia que ele deu e beijava, abraçava, acariciava a Bíblia, não se continha em lágrimas, chorava, agradecendo, dizendo que Stalin levou a Bíblia dela, queimou todas as Bíblias daquela região, e muito tempo que ela não lia a Bíblia. E nós muitas vezes não valorizamos esse tempo livre que nós temos, essa liberdade que nós temos de adorar, de estar no culto, de ensino da palavra, aprendendo da palavra. É que nem o pastor mencionou também a pregação passada, que às vezes, muitas vezes a gente dá valor nas coisas quando nós perdemos. Que nós possamos valorizar o que nós temos de privilégio, segundo Deus nos dá. Estudar a palavra, ler a palavra, estar em comunhão, estar dentro de um tempo, tendo essa liberdade que nós temos de adorar Ele. Vamos aprender da palavra? Minha esposa vai trazer a ensino essa noite. Né? Primeiro, os irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Abram suas Bíblias, irmãos, em João. João, capítulo 3. Vamos ler o versículo 16 e 17. João 3, 16 e 17. Amém? Amém. Diz assim a palavra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Vamos orar, irmãos? Pai, em nome de Jesus, eis-nos aqui, Senhor, diante da tua vontade, da tua graça, diante da tua palavra, Senhor, que é alimento da nossa alma. Eu venho nessa hora, Pai, pedir que o Senhor, na tua bondade e graça, venha com teu Espírito Santo, Senhor, sobre a minha vida, com sabedoria e graça, para ensinar um pouquinho da tua palavra, sobre a vida dos irmãos, Senhor Deus, com sabedoria, entendimento e graça, para aprender um pouco mais do Senhor. Que o teu Espírito Santo venha ministrar aos nossos corações, que o teu Espírito Santo nos ajude a compreender mais a tua palavra, nos ajude a guardar a tua palavra, nos ajude a aprender mais a tua palavra e a viver a tua palavra, Pai. Tudo isso nós te pedimos para a honra e glória do teu nome. Amém. Esse versículo ele é muito conhecido, né, irmãos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É um versículo que eu ouvi. A frase que eu ouvi quando eu conhecia Jesus, quando eu comecei a saber sobre Jesus, foi Jesus te ama. Isso já me impactou muito. Né? Aí quando o pastor Valdo veio me explicar, né, sobre isso, ele veio com esse versículo. Deus amou o mundo de uma maneira tão grande que enviou Jesus.
não tem como não impactar uma alma que está sedenta por Deus, né? Um versículo que fala de amor, né? Quantos de nós, quando nós não conhecemos esse amor, que esse é se tem uma explicação sobre amor, é Jesus, né? Nós vivemos em busca de amor, de se em amar e ser amado, né? É isso como pessoas, né? Eu ao meu esposo a mim. Ele já disse isso uma vez, né? E eu reforço que eu também pensava assim: como será que vai ser o meu esposo, né? Como seria, ele disse que ele estava pensando: como será que será a minha esposa, né? Como será que vai ser a nossa família? Como vai ser os nossos filhos? Porque isso de amor está em nós, já vem de Deus, né? Mas por mais que eu ame meu esposo, eu estou puxando sardinha para ele, né? Porque ficou louça na pia, viu você? Por mais que eu ame meu esposo, e eu sei que ele também me ama, não se compara ao amor de Deus por nós. Por mais que nós amamos os nossos filhos, que é um amor assim tão intenso, né? Um amor por um filho, você vê, é um pedacinho seu, né? Juntou dois amores, né? E vem ali o fruto desse amor, que é o filho. É uma coisa tão maravilhosa, né? Que Deus faz, que Deus permitiu, mas ainda assim não se compara ao amor de Deus por nós. Né? Então, esse versículo nós vamos tentar como diz, né? Não sou meu esposo, não sou o pastor do Maico, não sou o pastor Adriano para ensinar, mas que a graça de Deus esteja sobre a minha vida para trazer um pouquinho sobre esse versículo para a igreja. Então, a palavra do Senhor hoje fala para nós sobre esse amor de Deus. João 3,16 mostra que Deus ama todas as pessoas e enviou seu único Filho, Jesus, para nos salvar. O versículo nos mostra que pela fé em Jesus podemos conhecer o amor de Deus, essa essência de amor, né? Se existe um significado de amor, é Deus e é o que Jesus fez na cruz. É o que Deus fez enviando Jesus por nós, né? Podemos conhecer o amor de Deus e ter a salvação. É uma mensagem simples, poderosa, de amor, fé e esperança, que traz para nós que existe um amor verdadeiro, né? Para eu entender esse amor, eu preciso crer em Jesus, aí então existe a fé e existe a esperança de nós que estávamos perdidos, hoje temos a salvação, né? Esse versículo resume a essência do Evangelho, mostra que Deus não deseja a perdição de ninguém, mas oferece salvação a todos por meio da fé em Jesus Cristo. Ao entregar seu Filho, Deus demonstrou um amor incondicional, disposto a sacrificar o que tinha de mais precioso por cada um de nós, né? O que nós temos de mais precioso, né? Nós temos que ter a nossa família, né? Mas quem aqui daria o filho por alguma coisa, né? A gente vê ali que Abraão fez isso, né? Quando foi lhe pedido isso, Deus pediu, né, que ele sacrificasse Isaac. E ele vai, mas ele vai já na confiança de que ele não ia perder o filho, de que Deus era Deus poderoso para trazer vida para o filho dele. Agora você pensa, Deus te pede isso, mas sem vamos dizer assim, sem um crédito de que o seu filho fosse voltar à vida. Jamais a gente faria isso, gente. De nós mesmos a gente não faria, né? Mas Deus, tendo seu filho precioso, amado, né? Ele envia ele por amor a cada um de nós, para que eu e você pudéssemos ter acesso a Deus de novo e ter a esperança da salvação. Nesse contexto, a gente vai ver que Jesus estava conversando com Nicodemos, né? Sobre um novo nascimento, mostrando que Deus oferece vida eterna a todos os que creem em Cristo. João 3,5, lembra para mim quem achar? Aí no mesmo capítulo, versículo 5. Jesus respondeu: na verdade, eu digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus está dizendo da importância de nascer de novo.
E a gente vê ali que Nicodemos, ele era um doutor da lei, né? E Jesus diz isso para ele, mas como assim? Como nascer de novo? Né? E a gente vai ver ali lendo, né, decorrendo a história ali, ele fala, mas como eu vou voltar de novo, né, para o ventre da minha mãe e vou nascer de novo? Que jeito é isso? Explica melhor esse negócio, Jesus, eu não estou entendendo, né? Mas o que Jesus estava dizendo era sobre o nascimento, né, de quando ele entendesse que Jesus era o Salvador, o Remidor, não só de Israel, mas de toda a humanidade. Quando ele cresce nisso, né, e como nós dizemos, aceitasse Jesus como seu Salvador, então ele nasceria de novo. Ali aconteceria um novo nascimento, como aconteceu com cada um de nós, né? Quando aceitamos a Jesus, nós nascemos de novo, como meu esposo disse aqui, não lembro se foi no estudo ou se foi numa pregação, que ele falou sobre a data de quando ele nasceu, né? Não foi em 70, foi em 93. Ali ele nasceu, porque foi registrado lá no céu. Genivaldo creu em mim como ser Salvador, né? E hoje está o nome dele registrado não no cartório, mas lá no céu. E a data do dia que você se rendeu aos pés do Senhor Jesus está ali, o seu novo nascimento. Está registrado, como eu disse, não no cartório, não foi o seu pai e a sua mãe que foi lá registrar o nome da família, o nome dos homens, Ricardo Gomes está lá, né, a família, ele faz parte dessa família, a minha família é dos Quilos, lá de Royal está lá, né, é do meu esposo e assim vai. Não, está lá o nome Eduardo, Filho de Deus, por meio de Jesus Cristo, nasceu no dia tal. Está ali registrado esse novo nascimento que o Senhor Jesus estava dizendo para Nicodemos. João 3,16, essa passagem mostra o amor incondicional de Deus e a salvação pela fé. Não se trata de mérito ou obras, mas de crer em Jesus como seu Salvador e Senhor. A gente vê, irmãos, algumas religiões que dizem que você tem que ser bom e que você tem que fazer algumas coisas para você conseguir, não sei se eles diriam a salvação, não sei se é essa a palavra que eles usam, pastor, mas para você chegar a atingir os níveis que tem que ser atingidos, não vou dizer o nome que não precisa, né? Mas os irmãos aqui são espertos, sabem o que eu estou dizendo. E muitos vivem disso, né? Nós aprendemos, nós que viemos de outra religião, aprendemos como é que a gente tinha que ser uma pessoa boa. Irmãos, isso não anula que nós não podemos ou não devamos fazer boas obras. Não. A palavra do Senhor diz que aquele que conhece a Jesus, isso acompanha ele. Né? Eu não vou fazer boas obras para ser salvo, eu faço boas obras porque eu sou salvo. Né? Então, assim, eu não vou, porque se fosse dessa forma, se fosse fazendo boas obras, como diz, cuidando de quem tem necessidade, tal, não estou dizendo que nós não devemos sobre isso, nós temos que fazer, o trabalho das primícias já mostra isso, né? Não só isso, mas né, a visita, está enfermo, vai lá, visita, demonstra amor pelo irmão, ou até por aquele que às vezes a gente vê, passa aqui na porta da igreja, pede oração, aquele que vem, entra para o culto, mostra que você ficou feliz que ele veio, porque é isso que o Senhor quer, né? Mas isso não nos garante a salvação. Porque se fosse assim, nós tiraríamos todo o mérito de Jesus. Se fosse assim, por eu e você tomarmos atitudes corretas, para que Jesus teria morrido na cruz? Para que ele sofreria? Da forma que ele sofreu? Então, é meio que a gente anula o ato de Jesus, o amor dele ali, né, o sacrifício dele na cruz por cada um de nós. Como eu disse, não quer dizer que nós não podemos ou não devamos fazer boas obras, porque quando fazemos, nós demonstramos que nós já temos mesmo o nosso nome escrito no livro da vida, que nós cremos realmente que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. As nossas obras mostram que nós somos salvos. Nós não somos salvos porque nós fazemos boas obras, nós somos salvos porque Jesus nos salvou. Amém? Esse amor alcança a todos.
O versículo de João 3,16 expressa a profundidade do amor de Deus. O termo amou o mundo de tal maneira indica um amor pela humanidade incomparável e sacrificial. Romanos 5,8. Quem achar, lê para mim, por favor. Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós merecíamos? Nós fizemos alguma coisa para Deus nos amar? O amor de Deus então é incondicional, independente de como eu sou, ou de como eu sou, né? De como eu estou agindo. Jesus não morreu por quem é bonzinho. Jesus não morreu por nós só porque agora nós é crente, estamos aqui tentando fazer alguma coisa para Ele. Não. Ele morreu por nós, por toda a humanidade, quando nós não dávamos o mínimo valor para Ele. Quando nós olhávamos Jesus sabendo que Ele é Deus, sim, mas não tinha a importância que Ele tem para hoje que o Espírito Santo de Deus habita em nós, como hoje, né? Que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Né? Ele olhou para nós, Ele sabia tudo que nós ia fazer de errado. Ele sabia todas as vezes que a gente não ia conseguir perdoar. Ele sabia todas as vezes que nós, ao invés de amar, nós ia amar o nosso inimigo, nós ia querer revidar contra o nosso inimigo. Ele continuou nos amando, mesmo quando eu deveria obedecer ao meu pai e à minha mãe, e eu ainda assim não vou obedecer, eu não quero, vou fazer o que eu quero. Ele continuou nos amando, mesmo quando ele nos ensinou, né, a sua palavra, e ainda assim nós não fizemos o que ele queria. Né? Então isso mostra o quão grande é esse amor. E eu não mereci, nenhum de nós merecemos. Então quer dizer assim, eu não sou melhor do que aquele que passa muitas vezes ali bêbado, ou passa ali, às vezes, ou critica a igreja, ou critica os crentes, ou critica os pastores, que estão bem na boca do povo, né? Vamos falar dos pastores. Ele ama a mim, estou aqui hoje pela misericórdia trazendo isso, e ama cada um desses que critica a gente. Quer saber? Ele ama nós, ele ama o mundo, Jesus. Ele ama. Ele morreu por nós, ele morreu por isso. Eu estou dizendo ele, mas porque eu sei que o quanto não são aprovadas as ações desse homem. E Jesus morreu por ele também. Só para nós entender por quem foi que Jesus morreu. Por todos. Incondicionalmente. Tipo, independente do jeito que você é, independente do que você faz, independente do que você fez. Jesus te amou do jeitinho que você é. Totalmente, sabe a musiquinha com o homenzinho torto? Daquele jeitinho. Ele nos amou. Deus não apenas sentiu amor pela humanidade. Isso aqui muitas vezes a gente faz, sabe? A gente muitas vezes fala que ama. Ah, eu amo o meu Marcão, eu amo uma benção. Ontem foi lá em casa, aniversário do casal, né, irmão? Tivemos um culto lá. Depois de trabalhar, eu peguei para trabalhar. Eu nem trabalho por irmão, mas tivemos um culto lá, né, Marcão? Então lá, falou assim, olha, quase nós achamos que daqui a pouco minha irmã Thalita ia chegar lá buzinando, devolve meu marido, gente. Mas é muito fácil eu dizer que eu amo o irmão, e na hora que o irmão realmente precisar que eu demonstre esse amor em atitudes, e eu não demonstrar. Deus não apenas sentiu amor pela humanidade, ele agiu em favor da humanidade. Mesmo quando vivíamos em pecado. A palavra mundo, ela não refere-se a esse mundo físico, né? Ela refere-se à humanidade. Então Deus, ele não só sentiu amor por nós, ele demonstrou amor por nós. Ele agiu por conta desse amor.
Ele falou assim, eu amo esse povo. Desse jeitinho que eles são, ruim, não obedece ao jeito, eu nem sei não conhece, nem sabe quem eu sou, mas eu amo. E ele não só sentiu amor, ele falou assim, filho, vai lá, ajuda eles. Eu preciso de alguém puro, santo, perfeito, que morra por eles, que seja oferecido um sacrifício por eles, porque esse é o preço, e só você, meu filho, é capaz de fazer isso. Né? Só você está pronto para isso. Né? Vai lá, faz isso, porque eu amo esse povo. Você consegue entender o que é isso? Não é só dizer eu amo o irmão Eduardo, eu amo meu esposo, ou meu esposo me ama, né? E de repente eu cometo uma atitude que ele precisa demonstrar que não, eu amo. Vocês estão conseguindo entender o que ponto eu quero chegar? É mostrar esse amor. É com atitudes, não só com sentimento. Foi o que Deus fez. Ele não só sentiu o amor por nós, mas ele agiu em favor desse amor, né? E por nos amar, né? Ele não ficou só no sentimento, ele teve atitude. É o que eu e você precisamos fazer. Se nós somos imitadores de Cristo, eu não posso só dizer que eu amo a igreja, que eu amo os irmãos. Eu preciso agir de forma que isso seja refletido, de forma que isso seja provado. Não, fulano realmente ama a obra. Fulano realmente ama o irmão. Ela não só fala que ama, mas quando o irmão precisa falar. É assim que nós precisamos viver. Porque é assim que o Senhor nos ensina. Glória a Deus. Filipenses 2, versículos 6, 7 e 8. Filipenses 2, 6, 7 e 8. Quantos irmãos vão achando aí, ó? Filho unigênito refere-se a Jesus Cristo, o único Filho eterno de Deus, com quem o Pai tinha perfeita comunhão. Dar o Filho significa entregá-lo ao sofrimento e à morte. E não só a morte, mas uma morte de cruz. Como nós já falamos em outros estudos aqui, naquela época, quem era condenado à morte e morte de cruz, a palavra diz que era considerado um maldito. O santo, perfeito e puro foi considerado um maldito porque nós não dava conta de pagar essa nossa dívida. Então, ele, santo, perfeito e puro, se passou no nosso lugar como um maldito condenado ao inferno, que era o que nós, era esse o caminho para nós, se não fosse Jesus, né? Ele se passou por isso, né, como um maldito, por amor a cada um de nós. Né? Aí mostra a ação do amor de Deus por cada um de nós. Filipenses 2, 6, 7 e 8. Quem achou, pode ler, por favor. Dizendo aí para Deus, não ter preocupação, ser igual a Deus. Às vezes, sem preocupação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. A expressão máxima de amor. Essa entrega não foi forçada, mas foi voluntária. E foi motivada pelo desejo de oferecer salvação. Se Jesus não faz isso, se Jesus não obedece, se Jesus não fala, eu pago preço por isso. O que seria de nós? Você consegue imaginar? Pelos caminhos que você andava antes de conhecer Jesus, as atitudes que você tinha. Irmão, na luta contra a nossa carne, ela é constante, ela é todo dia. Ela é todo dia. Todo dia nós temos que lutar para continuar permanecer servindo ao Senhor. Porque a velha natureza, ela tenta voltar, né? Todo dia. Todo dia a velha natureza fica querendo voltar. É como diz a palavra, né, aquela frasezinha, quem é que você está alimentando mais, né? Então, o mais alimentado está mais forte. Quem está mais forte vai sobressair. Já que é uma guerra constante interior que nós temos. Se mesmo servindo ao Senhor nós temos essa luta constante, que esse mal que está em nós, impregnado em nós, vive querendo aflorar todo dia,
O que seria de nós se Jesus não tivesse vindo? O que seria de nós se Jesus não tivesse se revelado a nós? Onde é que nós estaríamos pelo curso da nossa vida? Irmãos, é bem verdade que muitos de nós não estariam nem vivos mais. É bem verdade que muitos de nós talvez não teriam a família que nós temos ou a vida que nós temos hoje. Ou bem ou mal, na graça de Deus. Tendo uma casa, não tendo uma casa, tendo que a gente trabalha para conquistar coisas, não é? Um conforto melhor para a família, para si próprio, né? Nem isso acho que a gente conseguiria. Porque a gente vê pessoas aí que trabalham, não conhece Jesus, não tem nada. Vai embora. Tudo que entra, sai. Então você consegue imaginar se Jesus não tivesse vindo? É por isso que nós temos que dar valor àquilo que o Senhor fez por nós. É por isso que cada culto tem que ser aquele culto que eu vou encontrar com meu Pai. Eu vou lá encontrar com o meu Salvador. Eu estou com ele o tempo todo, mas esse tempo é o tempo de eu estar reunido com os meus irmãos para adorar o meu Deus. Aquele que enviou Jesus por amor a cada um de nós. Aquele que pagou o preço que eu nunca, jamais poderia ter pago. Aquele que abriu um caminho que se ele não tivesse aberto esse caminho, não existiria um caminho para eu chegar a Deus. É por isso que cada culto é como assim, é hoje. Sabe? Seria uma comparação bem pequena. Mas sabe quando você está namorando, os irmãos aqui? Estão namorando e fala aquela ansiedade, nossa, fulano bem, né? E você fala assim, mas eu não posso, eu não posso. Nem shampoo tinha, às vezes lavava o cabelo, ele era muito enrolado, então eu ficava muito encarvadão, né? Nem shampoo tinha, às vezes eu queria estar tão bonitinha para o jeito chegar lá em casa e beber bonitinha, e vir arrumadinha, né? E aquela ansiedade, nossa, o dia tem hoje. Às vezes até saía para encontrar com ele, não levava a blusa só porque aí ele gritava uma blusa e eu tinha desculpa para entregar a blusa para ele para dentro do bloco. Isso que esse namoro durou só 7 meses. Com 7 meses ele foi olhando na minha mão. E até hoje estou me glorificando então aqui. Mas sabe essa ansiedade? Sabe o meu cartão? Você já vou botar casar. Olá, bem amado, irmão, né? É pequena ainda a comparação, porque o amor de Deus por nós é muito maior. Sabe essa empolgação que você tinha? É essa que nós temos que ter quando nós fazemos o culto. Eu vou encontrar o meu amado, aquele que me amou. Aquele que me amou do jeito que eu não merecia, do jeito que eu não entendia, mas que me amou. Esse Deus é esse, que eu vou no culto na terça, que eu vou na quarta, que eu venho na quinta. Eu estou lá e está acabadinho de você. Mas eu vou lá porque eu quero encontrar com ele. Aleluia. Então essa é a expressão máxima. Quando Jesus se entregou ali na cruz. Eu amo vocês tanto, gente, que eu vou passar por isso. Aleluia. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse trecho revela o propósito do amor. Esse trecho revela o propósito do amor de Deus. E qual era esse propósito? O propósito de nos amar tanto, nos salvar. Porque se ele não fizesse isso, como eu disse, nós nunca ia conseguir chegar a Deus. Podia fazer o esforço que fosse. Podia, como eu, passava assim, caminhava um tempão para chegar em tal lugar. Eu não quero falar, mas porque como é transmitido, às vezes pode ter pessoas que veem e eu não quero baixar na frente de ninguém. Mas a outra fé que eu tinha, muitas vezes fazia caminhadas longas e reza, para tentar chegar perto desse Deus. Tá? Para tentar sentir esse Deus. Para tentar
pensar assim, nossa, eu preciso fazer alguma coisa que eu quero esse Deus. Eu sei que ele existe, né? Por mais que errado, por mais que pecado, né? Não adianta nada, não ia adiantar nada se Jesus não viesse. Podia fazer o que fosse. Podia se sacrificar no que fosse, se Jesus não viesse. Todo aquele, esse pedacinho do versículo indica a abrangência do convite. Qualquer pessoa, independente do passado, origem ou condição, pode receber essa promessa. Toda aquilo. Isso reforça a universalidade da graça. Deus não escolheu um só. Ele não morreu lá na cruz só por mim, pelo pastor Mike, não, ele morreu pela humanidade. Só desfruta dessa graça aquele que entendeu isso, aquele que aceitou isso, aquele que reconhece que precisa disso. Né? Aí vive essa graça. Mas ele fez isso por toda a humanidade. Ele não pegou um só, não escolheu um grupinho, não, foi por toda a humanidade que Jesus fez isso. Romanos 10, 13, quem achar pode ler. O bom do Senhor será salvo. Quem será salvo? Esse trecho mostra que a salvação é um dom oferecido por Deus, acessível pela fé. A vida eterna não é apenas uma duração infinita, mas é qualidade de vida. Nós podemos desfrutar dessa vida eterna, como diz o pastor pregou, o pastor Mike pregou no domingo. Eu não estou na terra, na Canaã celestial, eu não estou lá ainda, eu caminho para chegar até lá. Mas isso não me impede de viver um pouco do que vai ter lá aqui, porque o Deus que eu vou viver lá eternamente caminha comigo aqui, até que eu chegue lá nessa Canaã celestial. Então dá para desfrutar um pouquinho do céu aqui na terra, porque Ele está conosco. Né? Ele está conosco. Então isso não é só uma duração infinita, a vida eterna não é isso, uma coisa que vai durar infinitamente. Não, é a qualidade de vida que nós temos. Porque não tem assim, vai viver eternamente só quem é salvo? E os que foram condenados? Os que forem condenados, vai ter fim? A Bíblia diz que não. Então também não é vida eterna, mas é que o Senhor nos oferece a qualidade dessa vida eterna. João 3,17, esse trecho que é Jesus revela o coração da missão de Jesus, que é a salvação. O verbo enviou indica em um ato consciente de Deus Pai. Jesus foi enviado com um propósito redentor. A expressão ao mundo reafirma que o alvo da missão é toda a humanidade. Aí a outra frasezinha, não para que condenasse. Mostra que o objetivo imediato de Jesus, aliás, a primeira vinda de Jesus, não era condenar, né? Mostra que o objetivo imediato da vinda de Jesus não era executar juízo, mas oferecer uma saída da condenação já existente por causa do pecado. Romanos 3, 23 e 24. Pode ler, quem achar. Um acha aí Romanos 3, 23 e 24, o outro acha Efésios 2, 8. Porque todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados unicamente pela graça, através da redenção que há em Cristo Jesus. Essa redenção só é em Cristo. Por isso que faz essa frase aqui. Ele não veio oferecer juízo nessa primeira vinda, né? Mas ele veio oferecer uma saída já por causa, né, da condenação que já existia sobre nós por conta do pecado. E fala, né, pela graça, somos fomos separados de Deus quando pecamos. Não foi isso que aconteceu com Adão e Eva? Não tinha aquele encontro com o Senhor na viração do dia,
E quando eles desobedeceram, pecaram, eles não puderam mais ficar ali naquele lugar maravilhoso que Deus tinha feito. Então houve a separação, né, entre o homem e Deus por causa do pecado. Isso que o pecado faz conosco. Hoje, nós que conhecemos a Jesus já, levantamos a nossa mão, confessamos Jesus como único Salvador, se nós pecarmos, existe essa separação? Se nós não confessar, existe. Se nós continuar no pecado, existe. Eu vou ficar separado de Deus. Porque o pecado vai de novo. É como eu ouvi uma pregação, nossa, muito lá no começo da minha fé. Que é como assim, Jesus vem, sabe quando você pinta uma parede, está ali branquinho, bonitinho. Aí você vai lá com um prego. Já o inimigo querendo manchar aquela parede branquinha. Naquele preguinho ele vai costurando uma carnezinha. Deixa uma carne fora da geladeira para você ver o que acontece nela. Isso somos nós no pecado. Isso somos nós quando pecamos e não confessamos. Irmãos, nós não estamos isentos de pecar, nós vamos pecar. Nós somos falhos. Mas a palavra do Senhor diz que existe um advogado junto ao céu, que é Jesus Cristo. Ele é o nosso advogado. Então, se eu reconheço que eu pequei, e eu vou até Ele, eu vou até o nosso Deus, esse nosso advogado que veio, que viveu nessa carne, que conhece a nossa fraqueza, vai até Deus. Vamos perdoar Ele, Pai. Vamos perdoar, né? Ele é falho, ele é fraco, mas nós estamos aqui para ajudar Ele, ela está tentando, né? Vamos fortalecer, Ele está buscando, né? Então, por isso existe esperança. Agora, não há esperança, irmãos, é perigoso você deixar o inimigo ficar colocando esses preguinhos na tua vida. Quando você vê, a carne já está estragada. E aí não presta mais. Não tem proveito. Então, o pecado nos separa de Deus. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça que nós somos salvos. Não vem de nós, é um dom de Deus, é um dom gratuito de Deus. Ele nos amou tanto que entregou Jesus para vir e pagar o preço que nós não podíamos pagar, porque Ele nos ama tanto. Aleluia. Romanos 3,16, para finalizar, nos ensina. O amor de Deus é imenso. Jesus é um presente de Deus. A fé em Jesus é o caminho. Todos são convidados. A promessa, e existe uma promessa de vida eterna. João 3,16 resume o plano da salvação de Deus. Amor, entrega, fé e vida eterna. Ele nos chama a crer, a confiar e a viver essa nova vida com Deus. Essa nova vida com Deus. Abre de novo lá, irmãos, em João 3. Só que eu vou ler aqui com os irmãos. João 3, versículo 18, versículo 19. João 3, 18 e 19. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E aí o versículo 16, porque Deus amou o mundo de uma maneira tão grande, que deu seu Filho santo, justo, perfeito, puro, santo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, o que eu não soube expressar nesse estudo, que o Espírito Santo tenha falar mais na relação dos irmãos. Mas tenha isso no seu coração. Você é amado por Deus. E é um amor
tão grande que é imensurável, como diz o louvor. Não dá para medir esse amor. Só dá para sentir pela esperança que nós temos um dia encontrar com esse Deus santo e perfeito. Que nos amou. E o que mais chama a minha atenção, irmãos, e eu creio que é dos irmãos também, não é só esse amor que é tão grande, tão imenso, que nos atingiu, que nos achou, que nos encontrou. Não é esse amor que eu preciso fazer alguma coisa para ele me amar. Para ele me amar, eu não preciso fazer nada. Porque ele nos amou quando nós estávamos tortos, fazendo tudo de errado. Então não existe uma condição para Deus nos amar. Ele nos ama incondicionalmente. E o mais lindo disso tudo, ele não só sentiu amor, mas ele agiu nesse amor, enviando Jesus. Por isso eu e você hoje temos essa esperança de que esse Deus que nos amou e que entregou Jesus por nós, virá nos buscar. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Ensino abençoado. Se a gente fosse buscar na Bíblia quantos versículos falando do amor de nós, por nós passaremos a noite toda falando sobre isso. Mas eu queria só ler um que está lá em 1 João 4,10, que diz assim: nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Como a minha esposa diz, Deus nos ama independente do quanto nós o amamos. Foi isso que o próprio Jesus perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E a gente vai lembrar também do jovem rico, quando chega para Jesus: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus, por que me chama de bom? Bom é Deus. E ele vai dizer: cumpre os mandamentos, né? Não adulterarás, não furtarás, não matarás, obedecer pai e mãe. E ele diz: tudo isso eu faço, tudo isso eu observo. Interessante que Jesus, lá em Marcos 10, se eu não me engano, versículo 21, fala assim: fitando os olhos Jesus nele, o amor. E diz: só falta uma coisa: vende tudo que tens, né? Dá aos pobres e me segue. E fitando os olhos dele, Deus, Jesus o amou, mesmo sabendo que ele ia negar ele. Deus o amou. E assim somos nós. Quantas vezes nós negamos Jesus com as nossas atitudes? Nós somos pagos. E às vezes o inimigo larga a mão disso aí. Deus não te ama, você não serve como pregador, você não serve como cristão, você não serve como obreiro, você não serve como para louvar na casa do Senhor, você não serve. Jesus nos ama. Amém? Maria, pode louvar o nome dos ofertantes do serviço, já esteja orando pelos ofertantes do serviço também. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, irmãos. Vamos estar louvando os ofertantes do serviço nessa noite. Senhor, Deus, nosso Pai, obrigado por nos fortalecido pelo Senhor, obrigado por ter trazido aqui na tua casa mais uma vez, para nós aprender mais um pouco de ti, Senhor. Oro para aqueles que vão ofertar e dizimar nessa noite. O Senhor abençoe o lar de cada um, abençoe o trabalho de cada um. E aqueles que não têm para dizimar, o Senhor abre portas de emprego, o Senhor abençoa, não deixe faltar o pão. Em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém. Quero estar louvando o hino 121.
Maravilhoso, sim, maravilhoso é, pois amou-me a mim. Maravilhoso é, muito glorioso é, me vive em mim. Cada dia saber qual é o grande prazer do que perdido, arrependido, a graça vem receber. Maravilhoso, sim, maravilhoso é, pois amou-me a mim. Maravilhoso é, muito glorioso é, ele vive em mim. Entre as trevas me achou, eternamente me amou. Pela abundante, bastante, tenho por me salvou. Maravilhoso, sim, maravilhoso é, pois amou-me a mim. Maravilhoso é, muito glorioso é, ele vive em mim. Isso é tudo para mim. Também será para ti. Vou caminhando, sempre louvando, pois ele salva-me a mim. Maravilhoso, sim, maravilhoso é, pois amou-me a mim. Maravilhoso é, muito glorioso é, ele vive em mim. Cristo é maravilhoso, ele vive em mim e em você, amém? As palmas do Senhor Jesus. Amém. Pastor Marco, por gentileza, chegue à frente. Eu já dar os avisos, abençoar a igreja, dar a bênção apostólica, né? Como é que irmão, foi paz do Senhor, amém? Glórias a Deus, aleluia. Amanhã temos oração, às 7 horas. Na quinta-feira, culto de adoração, às 7h30. Amém? Estejam presentes. Vamos orar e agradecer a Deus para nosso lado. Senhor, nós te agradecemos por esta noite, por esse estudo abençoado que o Senhor nos concedeu. Que o Senhor continue usando e abençoando a vida da tua filha, dando entendimento, compreensão e sabedoria para transmitir a sua igreja. Que o teu nome continue sendo exaltado e glorificado através da vida de cada um que esteve nesta noite. Aqueles que não puderam estar, que o Senhor os alcance também, abençoe eles onde quer que eles estejam e acenda cada vez mais em seus corações a chama, o desejo, a intenção de conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, para que o teu nome continue sendo exaltado e glorificado através de nossas vidas. Nos conduz em paz e segurança para o nosso lar. Que o restante da semana seja uma bênção para a honra e glória do teu santo e poderoso nome e nos capacite para estar aqui nos próximos dias, adorando, exaltando e glorificando o teu nome. É o que eu peço e pela fé eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Com as mãos nos céus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, e as nossas consolações do Santo Espírito de Deus estejam conosco, hoje e para todos sempre. Todos digam amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? O Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. O Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. Tudo que se encerrado em nome de Jesus. Amém.
próximo.